Olá, tudo bem? Aqui é Eduardo da Plataforma Matriz e hoje eu vou falar com você, síndico. Olha só, qual é o assunto? Faça a sua gestão ser reconhecida positivamente. Bom, me chamo Clóvis, sou da Plataforma Matriz e eu vim agora trazer um dado para vocês do Google. Fui fazer pesquisa, preciso se atualizar, preciso passar para vocês dados, tá? E eu vou falar sobre a quantidade de condomínios no Brasil. Expressante, são já 160 mil, né? Sendo que 30 mil só em São Paulo. E vamos falar também um pouco da quantidade de síndicos no Brasil. São 420 mil síndicos no Brasil todo. Sendo que desses 420 mil, 22 mil trabalha como síndico profissional. E é isso que a gente está colocando em pauta aqui agora. A valorização do síndico e da função em si da sua gestão, tá? Então, um outro dado, um ponto que eu quero chegar agora, quais são os desafios dessa gestão, né? E eu vou ler para vocês aqui, tá? Os principais desafios da gestão de condomínio são muitos, né? Mas o principal é a burocracia ainda dominante, combinada com a falta de transparência que gera ineficiência financeira. É isso. Não é isso, Eduardo? É isso mesmo? E A grande parte é isso. a grande parte é essa. E no caso, eu queria que o Eduardo desse só um complemento referente a esse desafio dessa nova função. Bom, depois ele vai ler alguns outros dados ali super importantes, né? Sobre processo, a falta de processo, né? E o que ele vai causar. Mas Sim. olha só, só conceituando a quantidade de condomínios, né? Quando a gente fala em condomínios, esse dado ele aborda muita coisa, né? Então, imagine assim, ó, uma edificação, por exemplo, que possui ali 4 unidades, né? Uma edificação simples, mas existe, por exemplo, 4 apartamentos. Isso é um condomínio, né? Eles encaram isso como condomínio e isso entra tudo nessa conta aí, Sim. tá? Condomínio residencial, condomínio comercial, condomínio de casas, de apartamentos, tudo. Clube, isso, né? condomínio clube, né? Tudo isso entra como condomínio. Sim. Se a gente tirar um pouco dessa fatia aí, né? Sei lá, tirar uma porcentagem aí, a gente existe uma pesquisa até que ainda as administradoras não conseguiram abranger, por exemplo, Verdade. abranger todos os condomínios ainda. Uhum. Então, assim, tem um campo vasto de trabalho, 22 mil síndicos espalhados para o Brasil inteiro, a gente está falando de 160 mil condomínios, onde Ainda tem tem um campo gigantesco. Então, esse vídeo é justamente para isso, para a gente dar uma animada até no síndico, falar assim, pessoal. cara, você tem um campo gigantesco para trabalhar, Isso. né? Mas você tem que levar isso como o que a gente chama de core business, né? A linguagem do momento aí, como um negócio principal, né? Isso. Levar a sério, fazer uma boa gestão, né? Exatamente. E o que é uma boa gestão? Uma boa gestão é você ter um empenho ali. Imagina assim, ó, vamos reportar o síndico a um outro mundo, né? Ou o síndico, vamos reportar ali o condomínio a um outro mundo, né? Condomínio, ela é uma empresa. Ele é uma empresa, tá? Existe uma receita nisso. Existe uma receita, o que o condomínio recebe, né? Uma empresa, o que é? Ela trabalha para ter um lucro, né? E pagar os seus funcionários e o dono dessa empresa tem esse lucro. O condomínio é o mesmo pensamento, só que ele é assim, ele recebe dos condôminos, né, a cota condominial, e esse lucro ele investe nela mesma. Para quê? Para que aquele local, né, aquele condomínio, aquele prédio, aquelas edificações, né, assim dizendo, se valorize, né, tenha uma boa valorização. Sim. Então ela investe nela mesma, né, Sim. cuidar daquele bem para que aquele bem tenha o seu valor, o seu patrimônio seja valorizado. É só essa mudança. Do resto ele é uma empresa. Isso. Precisa ser encarado como uma empresa. É uma coisa séria. Os funcionários, por exemplo, que trabalham no condomínio, eles trabalham para uma empresa. O condomínio é uma empresa. Sim. Né? As empresas que prestam serviço, o recolhimento de taxas, né? de
de tributos é igualzinho como se ele estivesse trabalhando numa empresa. Exatamente. Idêntico, não muda nada. Esse ainda Tá? mais fica lidando com o dinheiro do... O condomínio precisa também declarar essa receita, né, do quanto Exatamente. ele recebe, por isso que existe a administradora, que é a contabilidade do condomínio. Exatamente, nada mais, nada menos. A administradora é a contabilidade do condomínio. Isso. Não Muito tem outro. importante. E ela é tão quanto importante também, né? Sim, é ela que vai ali pegar todos os gastos, né, fazer o balancete, fazer tudo aquilo para saber se o condomínio está com um valor saudável, né, se ele está andando corretamente. No caso, só voltando um pouquinho, ó, desses 22 mil que se profissionalizaram, né, e que colocaram isso como uma primeira profissão, que a sindicância ela vem de um tempo para cá, não sei quanto tempo, mas de uns 10 anos para cá. Eu acho que ela começou de uns 10 anos, mas assim, conhecimento maior, uns 5 anos. Assim, isso, né? exatamente. Então, antes se vinha ali, aí o pessoal era síndico, que era morador, né, que às vezes não competia eles, não tinha muito engajamento, não saberia lidar muito com a administração, não saberia, então escolhia lá uma pessoa que supostamente poderia ficar responsável, né, e isso trazia benefícios ou não, né, para o condomínio. Então, neste caso, através dessa pesquisa, 50% dos entrevistados afirma que houve maior reconhecimento e valorização sobre a função, tá? E no caso, e também, só colocando em pauta uma característica, eles colocaram isso como um ponto positivo para eles, que eles não possuíam chefe mais, né? Encararam isso como, agora vou ser síndico do condomínio e agora eu vou ter alguns benefícios. E não foi isso que foi encarado com eles no final do assunto. Isso, né? falando de síndico profissional, né? Exatamente. Então, é uma coisa muito séria, né? Você que está procurando se atualizar ou ter um melhor reconhecimento dentro do seu condomínio e quer, vestir a camisa, colocar a valorização num todo, precisa se aperfeiçoar, né? Então, um lado negativo desse descontentamento, a pesquisa também fala que a pesquisa foi realizada recentemente, em dezembro de 2019. Ela aponta que esse desconhecimento somado à falta de padronização de processos, que é o que sempre a gente coloca em pauta aqui, esse desconhecimento somado com a falta de padronização de processos e conduta entre os síndicos, tá, acarreta uma falta de transparência, né? E até mesmo de má índole. E aí... como que a gente vai construir esse pensamento? Imagine assim, ó, quando a gente fala de síndico, né? E principalmente se for o síndico local, né? Que é aquele síndico orgânico, né? Orgânico. Esse síndico orgânico, às vezes morador, né? Sim. Ele faz as coisas muito simplórias, assim, né? Não é que ele não leva a sério, mas assim, ele mora lá, ele não tem tempo, né? Porque às vezes ele tem uma atividade extra ali, né? Extra não, né? A atividade dele, né? O trabalho dele. Sim. E quando ele chega, ele vai... Acarreta um monte. Ele vai querer resolver ali de uma forma mais rápida para ele, né? E uma melhor maneira. De uma forma, não sei se é a melhor maneira, mas a forma mais rápida para ele. Então, sim. Então imagine assim, ele precisa contratar uma empresa, por exemplo, fazer um determinado serviço, ele não vai ficar fazendo muito firula, não. Não, ele vai direto lá. Mais barato, sei lá. Ele vai no mais barato ou vai contratar ali. Cabe no orçamento dele. O que eu percebi, assim, sim. Os síndicos, principalmente os... não que isso é geral, tá? Mas, e o estudo que a gente foi vendo, e por isso que a profissão síndico profissional começou a ser mais valorizada. Foi importante. Porque as contratações de síndicos, né, o síndico orgânico, as contratações que eles faziam ali, era muito meio que caseira, sabe? Assim, aquela coisa assim muito simplória. Então, ele precisava fazer um determinado serviço, ele contratava ali o pedreiro, né, igual a gente contrata para nossa casa, né? Uma coisa muito simples mesmo.
Não é que, eu te falar que é ingenuidade, não nesse sentido, né? Mas Ele talvez... precisava de agilidade para resolver. para agilidade, talvez ele não se importava muito com aquilo que hoje a gente já está chamando de compliance, de justificação, de uma coisa mais séria. Ele não encarava dessa forma, né? E tem alguns condomínios que ainda não encaram, né? Consegue ali controlar isso muito bem, né? Mas quando a gente começa a falar de condomínios grandes, né? Condomínios onde o síndico profissional começou, né? Atuar, né? A atuar, e também o que acontece? Esses síndicos orgânicos, né, que faziam essa contratação mais caseira, que a gente chama, né, mais simplória, assim, né, as pessoas que moravam ali naquele condomínio, teoricamente, tinham aquela mesma idade, assim, né? Sim. Agora se renovou, né? Quem está morando são mais jovens, né? Exatamente. E os jovens acabam querendo uma coisa mais profissional. Se engajar. Uma coisa mais profissional, uma coisa mais mais comprovada ali na contratação, né? Umas coisas... Né? E aí acaba tendo esse conflito muito grande, né? Eu acho que a gente tem espaço para todo mundo, respeitar esse espaço é super importante, né? Cada um ter o seu espaço e entender, né, com esses síndicos mais antigos, tal, entender que é necessário uma nova administração, né, uma coisa mais moderna ali, uma maneira mais moderna, mais tecnologia. E na verdade, assim, não é só isso, né, porque se é um CNPJ, existe várias regras ali que a gente tem que seguir e precisa ser profissional, né? É claro. Independente se você é o síndico local ou se você é um síndico profissional, a forma de contratação precisa ser mais profissional. Sim. Precisa... justificada. Você vai contratar uma pessoa, precisa ter nota fiscal, precisa ter um recibo, precisa comprovar aquela contratação. Um especialista fora. Você precisa fazer uma série de coisas para levar aquilo como CNPJ. Isso. É uma empresa. O síndico profissional está fazendo muito isso, né? Ele está usando tecnologia a favor. Ele está mudando esse cenário, né? Para levar isso mais profissional. Claro. Agora, como falar para o síndico alavancar a carreira dele? Como falar para ele ter um ponto positivo nessa gestão? Ele precisa ser um gestor. Precisa resolver a falta de tempo. Ele precisa ser um gestor que pensa como empresa. Exatamente. Tá? Então, você vai administrar um condomínio, é uma empresa. Sim. Né? A gente fala hoje, o linguagem CEO, né? CEO. Né? O CEO, você é o CEO. Tá. Legal. O que é um CEO? O CEO é um administrador dessa empresa aí. É o cara que vai comandar tudo. Sim. E se é uma empresa, você tem que seguir regras de empresa. Exatamente. Existem normas. Existem normas, você precisa comprovar aquilo que você está fazendo. Sim. Você precisa comprovar contratações, você precisa comprovar tudo o que você está fazendo, né? Toda aquela gestão que você está fazendo, cada passo que você vai fazer vai ser comprovado, comunicado. E aí a gente começa, se a gente pegar por esse lado e começar a ver o tipo de condomínio que se formou, né? Hoje, antigamente a gente falava de condomínios ali, prédios baixos, né? Prédios simples, né? Prédio sem muita área de lazer e tal. Agora os condomínios são gigantescos, né? Cidade, cara. Mudou muito a tecnologia, mudou muito as instalações. O tipo de instalação que existe nos condomínios são muito grandes, né? São muito robustas. Essas instalações precisam de técnicos, precisam de pessoas capacitadas para conseguir atendê-las, né? Então, assim, eu defendo muito que os síndicos sejam como CEOs mesmo, CEOs, né, de empresas. Eles olham o plano de cima e ali eles têm, olha, aqui é a minha parte técnica de contabilidade, administrador, aqui é a minha parte técnica de pessoas de manutenção, de projeto. Prestação de serviço. Aqui é de prestação de serviço. Ele tem que olhar esse plano de cima, ele não vai conseguir abraçar o mundo. E como que ele vai abraçar, como que ele vai conseguir fazer isso? Ele precisa ter na cabeça dele que ele precisa aplicar, como as empresas fazem, aplicar processos. Isso nós vamos chegar. Se ele não aplicar processos, né? Se ele não entender, olha só,
eu preciso contratar um serviço. Verdade. Como que eu contrato esse serviço? Olha, para contratar esse serviço, eu preciso de um especialista. Tá. O especialista vai me montar esse processo, né? Vai me ensinar como montar esse processo. Então, vamos pegar um serviço determinado, aí, sei lá, uma obra, a pintura de uma fachada, por exemplo. Beleza. Vou pegar a pintura de uma fachada. Como é que você faz essa... especifica esse produto, Mesmo que né? ele não saiba de nada de pintura, ele vai... Então, mas ele tem meios. Então, mas peraí, o síndico não precisa saber nada Exatamente. de pintura. É isso Ele é nisso que a gente quer chegar. isso O que nós vamos síndico chegar. não precisa saber de pintura, ele Isso. precisa saber olhar de cima. Exatamente. Olhar como Visão CEO. de O área. CEO de uma empresa sabe de pintura? Não. Não sabe de Ele vai pintura, delegar. né? Nesse sentido, né? Isso, nesse ponto que nós temos que passar para Ele ele. tem que entender que, assim, que ele tem que montar esse time, né? E delegar essas atividades, né? Sim. Com isso, ele tira uma responsabilidade gigantesca das costas dele. Não que ele não tire, não que ele não vai ter responsabilidade. Sim. Ele tira a responsabilidade, por exemplo, vamos pegar esse serviço de pintura, Sim. por exemplo. Quem é que vai especificar material? Quem é que vai dizer se está correto aquele serviço ou não? Se, né, a execução daquele serviço foi muito bem feita? Não é ele, né? Não é. A não ser que ele seja um arquiteto ou engenheiro, né, nessa parte de construção civil, Sim. e consiga ir lá, parar o que ele está fazendo e fiscalizar essa obra. Com certeza. Né? Mas depende do volume dessa obra, esse cara não vai conseguir, Não depende consegue. do condomínio. Não. Olha só, a gente está... eu vi uma entrevista de uma advogada, né, que estava falando um pouquinho sobre compliance, e aí ela acabou citando alguns condomínios na região lá de Florianópolis, né? Isso. Olha só a magnitude do condomínio. Tem condomínio que já está, que são ali beira-mar, beira a Bahia, né? Cara, já estão falando que vai parar barco no condomínio, na garagem do condomínio. Estacionamento de Cara, lancha. Estacionamento de isso lancha. Cara, muito você bacana. está encarando o quê? O condomínio como? Esse condomínio, cara, precisa de uma administração, de um cara administrando. Imagina, porque precisa ter infraestrutura, tem que estar O cara precisa ter uma visão geral de cima, não dá para ele ser o síndico que vai ficar lá fiscalizando obra, não, ele tem que ter um timaço com ele do lado dele. Porque ele está se atualizando, tem que estar atendendo toda a expectativa dentro do condomínio. Isso a gente está falando de algo muito avançado, já uma gestão 4.0, uma gestão, cara, muito correta, que um gestor ali que saiba processos, né? Isso. Qual que é a importância de saber o processo? Aquilo lá da fachada. Se ele não consegue dizer, olha, essa execução foi muito bem feita, ele precisa de um profissional. Exatamente, isso. E quem é esse profissional? Arquitetos e engenheiros, nesse sentido, né, nessa contratação, que vão fazer isso, né, que vão construir o que a gente chama na plataforma matriz de conteúdo, né? Você vai contratar um serviço desse, você precisa ter conteúdo. Conteúdo para elaborar um processo que ele precisa... Para ele conseguir fazer o processo de administração correto. Exatamente. Porque, olha só, se você chega assim e fala assim, olha, eu preciso pintar a fachada do meu edifício. Né? Aí você vai lá direto na empresa de fachada. Uma só, por exemplo. Esse é o comum que acontece. É. Mas olha só, se você pegar empresas, esse não é o correto que eles fazem, não. Tá? Se você pegar empresas, que eu digo, empresas que aplicam processos para contratação, né? Tá. Empresas no geral, não estou falando de empresas na pintura ou empresas de condomínio, estou falando empresas no geral. Como é que eles fazem um processo, por exemplo, de compliance? Sim. Eles vão pegar justamente onde foi contratado, né? De que forma foi contratado, por que foi contratado, quem contratou. Como, quando e por quê, então, né? Então ele construiu ali um processo, uma linha, né, de processos, né? Vendo as necessidades, para conseguir justificar isso lá na contabilidade que ele contratou. Porque aí colocamos em pauta a transparência. Transparência, aí eu vou chegar nisso. Isso. Então, por exemplo, como você tem transparência até num processo de contratação, se por exemplo, você fala assim, ó, preciso fazer a pintura da fachada, eu vou contratar a empresa direta de pintura. Olha só, além de você estar formatando algo na mente que impressiona, que na impressão parece que vai pular, vai ser mais rápido, né? Vou contratar direto a empresa. Sim. Você está pulando um processo super importante, assim, que é você saber o quanto realmente você vai gastar.
que é o quanto custa aquele valor dentro Isso do é um mercado. planejamento, né? Planejamento, você está planejando. Então, Você tem um caixa. vamos lá, você vai lá, você pega, fala assim, ó, preciso pintar minha fachada, vou pegar 3 empresas. Tá. Primeiro que eu falo assim, ó, 3 empresas não é balizamento, tá? Tá. Não é balizamento de Só orçamento. para dar um dado. Não, eu tô falando, não é balizamento no sentido, você não consegue medir dentro de uma regra, em 3 empresas que você orça, você não consegue medir se você está contratando certo. Tá. Esse orçamento está totalmente furado, esse número está totalmente furado. Tá. Então vamos lá, você vai lá e joga lá, ó, 3 empresas que vai orçamento aqui. Vamos lá, 3 empresas vão orçar a fachada. Vamos lá, você pega uma empresa muito boa no mercado, essa empresa faz tudo correto. Né? Tá, reconhecida. Reconhecida, essa empresa fantástica, boa, essa empresa legal. Tá. Você pega uma empresa aqui, mais ou menos no mercado, mas você não sabe disso. Você ainda não conhece. Você não conhece ela, tal. Mas sabe que ela... Aí você vai orçar com uma outra empresa... Que está começando, ou que não presta um bom serviço, mas você não sabe se ela presta um bom serviço ou não, mas que não presta um bom serviço e você está ali confiando no que ela vai falar. Compreendo. A empresa muito boa no mercado fala assim, olha, para mim dar garantia na sua fachada, eu preciso fazer uma pintura, eu preciso, primeiro antes de fazer a pintura, eu preciso limpar, eu preciso calafetar, eu preciso passar massa corrida, raspar, passar um impermeabilizante, depois descontaminar e depois pintar a sua fachada para me garantir a pintura. Olha só, ela já construiu ali 5 etapas antes de ela dar um orçamento. Então, consequentemente, o orçamento dela vai ser muito mais caro. Elevado, né? Vai ser elevado. Ela vai dar garantia, mas ela vai orçar muito mais coisas. Sim. Dentro do que ela viu lá, está correto. Dentro do padrão que ela trabalha. Dentro do padrão que ela trabalha, está correto. Tá. E aí vem uma empresa que, mais ou menos, sei lá, né? A empresa... Aí ela vai lá, dentro daquilo lá que você viu, ela especifica 4, ela preciso... 3 ou 4 serviços ali. Preciso limpar, preciso calafetar e pintar. Porque ela quer, né, adquirir o serviço dela. Não sei se ela quer... o técnico dela não especificou corretamente e tal, ou não era aquilo que ele queria, ou ele queria, sei lá, apenas... deixar uma fachada bonita, né? Que é o que a gente mais vai em cima, né? Pintou a fachada, tá lindo, né? Só aparência. Vem uma empresa, aí vamos colocar outra empresa aqui, cara, você não conhece, e essa empresa não fez um orçamento legal, né? Ela foi lá e falou assim, pode fazer uma calafetação, passar massa corrida e pintar, e beleza. Mas entrega rápido, né? Entrega rápido, então a gente faz isso. Esses orçamentos estão totalmente distintos, né? Tá muita diferença, né? Na hora que você receber esses orçamentos, quando você pegar ali, você vai falar, com certeza essa aqui especificou menos material, né? E às vezes... Obrigatoriamente ela vai ser menor preço. Consequentemente ela vai ser menor preço. E olha só, muitas das vezes isso não está explícito. Por quê? Porque a gente não construiu ali um conteúdo. E as empresas, às vezes, apresentam só a carta de orçamento. Por quê? Por que não apresentou o conteúdo? Porque não contratou o profissional da É. área. Aí eu vou falar, o profissional da área para construir esse conteúdo. Mas na verdade, quando você recebe esses orçamentos, né? Você não tem um padrão. Você não tem um padrão. E aí elas apresentam a carta de orçamento. Olha, para fazer a pintura, mas não detalhou o tipo de serviço, você vai lá e fala assim, ó, para fazer a pintura, isso aqui deu um valor mais barato. Tá. E olha o que acontece, uma coisa interessante, você pode até ficar com desconfiança daquela empresa que orçou um monte de coisa lá, que falou, não, para mim tá garantido, eu preciso fazer isso. Por quê? Porque você vai receber um orçamento mais barato, aí você fala assim, ó, a pintura tá aqui. E aquele cara que fez tudo certinho, aquela empresa que fez tudo certinho, você vai falar, essa empresa aqui, olha só, putz, mano, acho que ela vai me enganar, enfiou serviço aqui em mim, para dizer que o orçamento dele, olha, tá me... Supervalorizou. Supervalorizou, sabe? Olha a inversão de coisas. Inversão de valores, você fala a verdade. Então, como que você consegue construir o conteúdo? O que é esse conteúdo? Mas antes eu vou falar assim, ó. O que são esses processos, né? Por que é importante você destacou aí, né, a falta de processo, né? A pesquisa destacou a falta de processo. Por que é importante fazer esse processo? O que é o conteúdo? Né? A gente chama de conteúdo aqui, né? Nada mais é do que você justificar a sua contratação, né? Por que você contratou? Foi aqueles porquês que você falou. Então, o que é esse processo, justificar esse processo? Olha só, quando a gente fala
de que é uma empresa, o condomínio é uma empresa, a gente tem que encarar ele como uma empresa. Existem processos. Se esses processos não forem justificados, lá na frente ele vai dar um erro. Né? Ele vai dar um pau. Aonde ele vai dar um erro? Né? Principalmente quando a gente fala de condomínio, a grande desconfiança são nas contratações. Exatamente. Né? Serviços. De serviços, ou de obra, ou de prestador de serviço, ou de material, né? Por que contratou, como contratou, de que forma que fez, tal. Porque quando se trata com o dinheiro das pessoas, né? Você está envolvendo com dinheiro. E aí as pessoas ficam desconfiadas de uma certa forma, se elas não são justificadas. Na verdade, assim, nada mais legal, nada melhor do que você justificar, ilegal justificar isso daí. Cada centavo, né? Cada centavo, você está mexendo com o dinheiro das pessoas, né? Sim, e é nada mais justo também, né? Também. E aí, o que vai pegar lá na frente, né? Onde vai pegar essa parte de contratações, né? Quando a gente fala aí de uma gestão transparente, uma gestão, hoje se fala muito de compliance, né? De uma nova gestão, encarar isso como empresas, lá na frente, eles vão comparar, por exemplo, se contratou um serviço de volume grande, né? Não sei, uma reforma muito grande, uma pintura nesse sentido, eles vão comparar orçamentos e não comparar só sobre valores. Sim. Eles vão comparar o conteúdo, né? O teor daquele orçamento. Por quê? O teor daquele, como que foi construído, quem elaborou aquele orçamento, né? As empresas deram orçamento, me dá aqui a carta de orçamento de uma, a carta de orçamento da outra e da outra. O teor daquela carta é o mesmo, né? Os serviços especificados são os mesmos, o que ele faria, o que o outro faria são os mesmos, né? Foi dado uma oportunidade, né? Todos seguiram o mesmo escopo, a gente chama de escopo, né? O mesmo padrão, a mesma minuta de contrato, todos tiveram ali a mesma oportunidade. Possibilidade, né? De oferecer o serviço corretamente, né? Assim, de ele ser o mesmo serviço contratado para todos, né? Porque houve a discrepância de valores de uma para outra. Se há mais serviço de um, especificado de um e menos de outro, o que tem não sei que um padrão, né? Olha só, estava conversando com um advogado que ele presta serviço para condomínios. Esse advogado, ele via justamente os contratos, né? Essa parte jurídica. E ele falou que teve uma concorrência justamente de pintura em um condomínio, e a concorrência foi mais ou menos assim, a pintura da fachada, né? A pintura externa ali do condomínio. Aí ele falou assim, olha, veio 3 orçamentos, ele falou, olha, eu não vejo orçamentos, tá? Valores, né? Eu só vejo o conteúdo ali da minuta de contrato, não vejo nem o que... Como orçado, ele falou, só vejo quando veio o contrato para mim, esse contrato já foi, vamos dizer assim, pré-assinado, então já está contratado, é aquela empresa, eu só dou uma olhada na minuta de contrato para, assim, efetivamente, contratar o serviço daquela empresa. E olha só, ele falou assim, ele foi vendo os valores, né? Sim. E aí ele falou assim, olha, uma empresa ofereceu 370 mil reais para fazer aquela pintura, uma outra ofereceu 250, sim, e uma outra 190. Aí você fala assim, ó, como que você balizou esse orçamento? Sim. Né? Como que você chegou e falou assim, olha, estou contratando a mais barata e justifico isso? Porque ela é mais barata, né? Foi a mais em conta? Você não tem referência nenhuma. Pois é. Você não tem referência nenhuma. Não teve. E eu participei de umas 15 assembleias, assim, né? Ali ao longo desse tempo aí, né? E olha só, a grande questão, assim, que as pessoas vinham em cima, né? Que os condôminos vinham em cima do síndico, eram as justificativas de contratações, né? Verdade. Por que você contratou? Porque estavam desconfiados de alguma coisa. Por que você contratou isso? De que forma? Quem são as empresas? E olha só, quando a gente falou daquilo do síndico ser muito caseiro, né? A coisa ser muito caseira, os síndicos,
Eu acho que assim, talvez pela nossa cultura, né, assim, de tipo de contratação, falta assim muita informação, né, de como construir realmente, encarar aquele processo de contratação. Alguns síndicos justificavam, sabe como? Eles pegavam orçamentos de empresas que iam lá e de empresas pela internet, assim. Olha, eu precisava... Poucas informações, né? Assim, é muito raso isso, né? Para você chegar lá na frente e justificar isso, né? Isso não é profissional, no caso. Não é profissional, mas isso é assim, falta de conhecimento, né? Isso acarreta uma certa... como é que ele vai contabilmente, como que ele vai justificar isso? Deprime, né? No caso, e a grande briga, a gente percebe que a grande briga dentro dos condomínios não é nem a parte de conflitos. A parte de conflitos tem, sim, né? Porque tem que respeitar, as pessoas não conseguem respeitar. Não conseguem respeitar ali cada um o seu espaço, mas um dos grandes conflitos era isso, a prestação de contas e de como se contratou e como se fazer aquela contratação ser justificada, né? O grande questionamento era isso, quem é essa empresa que você contratou, você conhece, entendeu? Isso gerava uma desconfiança gigantesca. Então, ainda gera, né? Então, os novos administradores têm que ter esse pensamento. Isso é uma empresa, você vai ter que construir um processo de contratação de serviços, né? Não dá para você encarar isso sem ter um processo. Não. Sem falar o que é um processo, né? Uhum. Como contratar. E aí, voltando àquilo lá, o que é o conteúdo, né? A gente chama aqui na plataforma Matriz de muito conteúdo, né, para se contratar. O que é um conteúdo? O conteúdo de contratação, né? Montar esse processo de contratação, né? E começar a aplicar processos, né? As empresas aplicam o processo de contratação, né? Para quando chegar lá na parte contábil, aquele que cuida da parte contábil, falar, olha, você contratou, isso aqui está certo, né? Está dentro de regras, está dentro de processos. A gente fala de compliance, né? Compliance o que é? É você começar a aplicar processos. Você começar compliance, né? O pessoal está falando muito de compliance em condomínio. Compliance vem da empresa, né? De empresas, né? De gestão 4.0. Então isso precisa começar a se adequar. A gente citou aqui um condomínio que vai parar até barco no condomínio. Então assim, se você não atualizar mesmo, se você não levar isso a sério, né? Como um administrador de condomínio, né? Um administrador de empresa, né? Condomínio é uma empresa, e começar a aplicar processos, você não vai conseguir deslanchar aí na sua gestão. E você tem um campo enorme, né? O condomínio não vai parar, imagina assim. A cidade só vai crescer, para cima. Só vai crescer e tudo vai ser condomínio. Tudo. Imagine essa atividade vai crescer demais. E as pessoas, a gente está num momento do Brasil, assim, que as pessoas acabaram voltando isso, né? O síndico o síndico que mora quer trabalhar ali para não pagar cota, né? Reduzir custo, mas logo isso aí vai explodir, isso vai acabar, isso vai começar a ter volume mais, e aí o síndico profissional vai ganhar espaço. Com certeza. Então, se comparando que no Brasil tem 160 mil, e tem somente 22 mil especializados nessa gestão de condomínios, vamos lá. Quem realmente quer trabalhar sério, cara, você vai deslanchar nessa profissão. Então, nós estamos aqui para isso. É isso, né? É assim, só que aí você vai ter que entender, você vai ter que construir processos. É uma empresa, justificar no final por que você contratou, de que forma você contratou. O compliance é isso, o compliance ele vê tudo, né? O compliance ele vê linha por linha do contrato, então você colocou alguma coisa para orçar, tá, quem é que construiu isso para orçar, né? Quem construiu essa forma de orçar? Cadê o escopo, né? Cadê a minuta desse contrato? Tá, quando você distribuiu essa minuta de contrato para as empresas que ali foram participar daquela licitação, daquela concorrência, elas receberam o mesmo material? Elas devolveram esse material com o mesmo conteúdo, dizendo, estou de acordo com esse conteúdo, estou orçando conforme esse conteúdo? Assinado. Com essa assinatura e tal.
Então é isso, né? O compliance vai pegar nessa regra, ele não vai nem olhar o valor, ele vai olhar se isso passou, o valor é o que menos importa em termos. Por quê? Imagina assim, se você monta um conteúdo, né, uma especificação técnica, e põe para 3 empresas orçarem ali, aquilo que eu falei, 3 empresas eu não acho que é um direcionamento. Se a gente olhar... Vamos só dar um... só para a gente colocar aqui em pauta, mas se a gente olhar na NBR 8666, 3 empresas, está furado isso aí, né? É de 5 empresas para cima que você consegue balizar o preço. Mas aí depois a gente entra mais detalhado nisso. Então, assim, se você colocou o conteúdo, o mesmo conteúdo para várias empresas orçarem o mesmo conteúdo e elas deram o mesmo valor, não, ela derem um valor ali ofertado para ela e todas dizem, olha, vou fazer tudo que está aqui, discriminado, né? Então, o valor não é que é o de menos, mas o valor vai sair muito parecido, né, com tudo aquilo. Tem uma porcentagem ali. Você tem uma porcentagem de acerto e erro, mas todos os valores dessas empresas vão estar muito parelhados, né? Vão estar muito ali dentro daquele miolo, porque o conteúdo já sabia como contratar, né? Exatamente, isso dá uma segurança pro síndico, pro profissional, não? De que aquele serviço vai ser Foi muito bem contratado. Bem realizado. Bem realizado, muito bem contratado. A taxa de insatisfação vai ser mais elevada. Sim, e como é que se constrói o conteúdo, né? O processo de contratação? Tá. Você precisa de profissionais do seu lado. Você precisa de especialistas do seu lado. Exatamente. Então, naquele caso, por exemplo, de pintura de fachada, como é que você vai contratar uma pintura de fachada? Você contrata antes o que a gente chama de especialistas, né? Então, até naquilo que a gente falou de 3 empresas, pode ter divergência, por exemplo, de metragem quadrada, né? E aí o que acontece? O orçamento vai ser distinto, vai ser diferente. Então, construir conteúdo você ter profissionais, né, especialistas, que vão elaborar essa montagem desse conteúdo, ele vai, por exemplo, nesse caso de fachada, né, de pintura, o especialista vai levantar a metragem quadrada, ele vai pegar um projeto e vai fazer a demarcação onde ele quer histórico, que faz a pintura. Já o histórico anteriores do condomínio. Vai pegar os históricos das pinturas, do que já foi feito e colocar como complemento. Verdade. Ele vai fazer uma vistoria, né? Tem empresas que fazem vistoria com drone e vai olhar ponto a ponto da fachada. Aliado com a tecnologia importante. Ele vai fazer um projeto demarcando, onde ele vê ali que, por exemplo, tem um tratamento diferenciado, uma infiltração, ele vai quantificar aquilo ali, vai qualificar aquilo, colocando um tratamento diferente, produtos e serviços ali para aquela área. Então, aí ele vai montar, por exemplo, uma planilha de quantitativos, de metro quadrado, de material a ser gasto. E essa planilha, ela é disponível para a gente. Assim, existe algumas regras ali, regras não, né? Alguns órgãos que disponibilizam essas planilhas de mercado de quanto vale a construção civil no mercado, né? De cada serviço, né? Sim. PIN, TCPO, FDS, são referências de mercado. Referências que a gente pode se basear. Que você pode basear, que é o preço da construção civil no Brasil, né? Sim. Várias licitações passam por esse mesmo processo de comparar esses preços. Então ele constrói esse preço já, né, em quantitativos, aí ele faz ali um memorial descritivo especificando cada material. Ele pode até colocar referências, né, de produtos, né, como referências, né, mas tem que seguir a qualidade daquele produto e fazer uma garantia, né? Garantias de como aquele produto, olha só, por exemplo, você vai pegar, vou falar um nome aqui de uma marca, Souvenir, por exemplo. A Souvenir fala assim, olha, para você fazer uma pintura, você precisa antes aplicar um selante. Sim. Isso é processo. Se você não aplicar o selante... Etapa após etapa. Se você não aplicar o selante, o que acontece? Você perdeu a garantia daquela tinta. Perdeu a durabilidade dela. A durabilidade, você perdeu. Então, assim, esse profissional, ele vai fazer tudo isso. E aí, quando aquele que está interessado mesmo, ele vai fazer isso. Ele vai fazer, ele quer o melhor para aquele condomínio. Né? Ele quer voltar a fazer serviço lá e ele vai ser e aí o que acontece? Quando ele constrói esse conteúdo, esse profissional, né? Esse arquiteto, esse engenheiro, esse gerenciador de projetos, constrói esse conteúdo,
uma das coisas super importantes, você já vai saber o quanto custa esse valor, essa obra. Exatamente. Organização. É a organização, então você consegue planejar isso. E aí o que acontece? Quando você vai colocar para as empresas executoras, né, de pintura de fachada, você tem esse material farto na sua mão, esse material consistente na sua mão, que você consegue colocar para orçar. Não que você vai passar esse valor, mas você tem todo esse conteúdo, né? O que eu fazia muito? Eu trabalhava gerenciadora de projetos para a Caixa Econômica Federal. Sim. E justamente a gente construía esse processo de licitação. Verdade. Né? A gente, por exemplo, a Caixa Econômica Federal precisava fazer uma obra, uma reforma, a gente ia lá, via tudo que precisava ser feito, né? Fazia essa planilha, a Caixa Econômica Federal já sabia, né, o quanto ela iria gastar naquela determinada obra, e quando ela ia licitar, o que ela fazia? A gente entregava 2 planilhas para ela, uma planilha com esse valor cheio, para saber o quanto ela ia gastar, e uma outra planilha sem valor, né? Sim. Apenas com os quantitativos, especificação de material, quantidade diária, o tempo de duração, de processos, por exemplo, até a mão de obra, vai ter que ser um trabalho à noite, o tipo, quantidade de funcionários que poderiam estar ali e tal, tudo isso. Tudo especificado. E aí o que acontece? Ela pegava essa planilha e publicava essa planilha para licitação. Bom. E publicava junto com o memorado descritivo, junto com o projeto, junto com a mesa de contrato. Tá. O que acontecia? Essas empresas orçavam em cima daquilo, né? Então, quando devolvia aquilo, ela conseguia balizar os valores. Então, ela falava assim, olha, essa obra aqui ficou, vou chutar aqui, 500 mil reais. Se os preços ofertados estiverem muito abaixo ou muito acima, né? Ou as empresas não vão conseguir executar porque está muito abaixo, ou se estiver muito acima, tem um erro ali nesse caminho. Né? Ou as empresas não estão entendendo muito o que foi orçado ali, a intenção de orçamento, ou o orçamento até que o especialista fez não está errado, né? Está errado, né? Ou as empresas não entenderam esse orçamento. Então ela conseguiria ver isso tudo. Isso é nítido. Se você construir esse conteúdo e colocar para as empresas orçarem isso... Na prática, né? Essa conscientização. Essa conscientização e você ter esse conteúdo e colocar para as empresas orçarem, você vai ver que o orçamento, quando você receber a resposta desse orçamento, vai estar muito próximo. Né? A obra lá de 500 mil reais... Esse é o benefício. A obra de 500 mil reais vai estar muito próximo. Então, aquelas que estão próximas de valores, você pode até, por exemplo, se você pegar a NBR 8666, como que ela baliza isso, né? Se ela tem uma obra de 500 mil reais, ela recebe um valor ofertado pelas empresas, construiu o processo de licitação, todo mundo recebeu, todo mundo está orçando, devolveu já aquele processo, ela vai balizar os valores. Se ela recebeu um valor de 520 mil reais, essa empresa não está fora da proposta, ela está dentro. Sim. Porque teve ali no meio, pode ser que tenha essa variação. Se de 300 mil, você vê que já... Se ela é de 500 mil, se você recebeu uma de 480 mil, está dentro. Está dentro, está na margem. Está dentro, está na margem. Até 420 mil, dependendo, está dentro. Agora é 500 mil, você recebeu uma de 300 mil, 250 mil, cara, muito, está muito longe. Está muito longe. Está muito longe. Então, a gente está fazendo uma conta de padaria aqui, né? Mas é mais ou menos isso. Como que a NBR faz isso? A NBR, ela constrói parâmetros entre, 6, 5 empresas, pega uma média, né, de tudo isso e vai olhar o melhor preço. Olha, se essa média não for uma porcentagem, se eu não me engano, é 70%. Vai descartando. Né? Ela descarta. Fala, olha, essa empresa que deu o valor mínimo não chegou nem a 70% do que vale a obra. Esquece, essa empresa não vai executar. Não vai. Ou ela vai competitividade. Ou ela vai colocar um produto muito baixo, né, muito inferior de qualidade, Sim. Ou a mão de obra dela é muito ruim, ela não vai conseguir. Não vai usar equipamento. Não vai usar equipamento, ou chegar no meio do caminho, ela vai ali, a gente chama de pipocar, né? Pipocou, ela não vai conseguir, quebrou, ela vai se enforcar. Então é isso, é você conseguir contratar corretamente. E esses processos são muito importantes. Se você não construir o processo, você não vai contratar corretamente. Não vai contratar corretamente,
Vão colocar tudo a culpa na má gestão. E o que acontece? Olha só, a má gestão é isso, aí vai cair em cima de você. Vai cair. E olha só, se você construir um processo correto assim, de contratação, olha, eu preciso contratar uma obra, contratar um arquiteto para construir isso aí. De quem é essa responsabilidade? Sim. Do arquiteto, né? Daquele que do especialista. Escopo, né? Do especialista que fez o escopo. Sim, sim. Né? Existe, aí você fala assim, mas eu contratei ele para orçar. Olha só, existem especialistas que orçam e eles te dão que a gente chama de ART, de comprovação de responsabilidade técnica sobre aquele orçamento. Acaba o problema. Ele fala assim, olha, eu sou responsável por esse valor que está sendo aqui ofertado, ofertado não, né? Que eu compus esse valor, que eu especifiquei esse material, eu sou responsável por isso. Então, olha só. Por isso que é importante ter um time, né? É um time. Então, essa responsabilidade sai das costas do síndico e vai para favorece todos os lados, né? Favorece todos os lados. Dá a responsabilidade a quem é de direito. Exatamente. É isso, entendeu? Agora, se você não faz esse processo, não constrói esse processo de contratação, a responsabilidade vai cair em cima de você. Se aquela empresa não conseguir executar ou se ela executar um mau serviço, vai falar, olha, o síndico contratou. O síndico contratou, não justificou. Não justificou a contratação, não construiu um processo de contratação onde os profissionais especificam o produto. É mais ou menos assim, a grosso modo, você contratou a primeira que veio ali. Né? Deu mais preço, menor preço e a primeira que veio ali. Porque não estava demandando muito tempo do dia dele, não tinha tempo, mas não. Se tratando de profissionais, o profissional ele tem que agir de uma maneira transparente, correta, eficiente. E é isso, né? É isso, não tem como. E é isso, essa justificação é onde o compliance vai te pegar. Como é que você contratou? É aqui. Aí você tem 3 orçamentos muito distintos, os caras vão falar, pô, cara, isso aqui tá totalmente distinto, você não contratou corretamente. Mas vamos colocar. Se ele faz segue todos os passos, o que traz para ele é o quê? Reconhecimento. É só reconhecimento. E olha só, você vai trazer valorização para aquilo que está sendo contratado. Você está contratando muito bem, né? Contratado. Sim. Aí você vai falar assim, mas vai ser mais barato. Esquece isso de mais barato. Esquece isso, pelo amor de Deus. Você quer fazer direito, né? Justifica ele. Tá. Né? Então, isso você traz mais valor, né? Porque, imagina assim, olha só, quando os condôminos, assim, né, que está te contratando, você está falando de condomínio, quando os condôminos verem que você está fazendo esse processo, que existe um profissional acompanhando aquele serviço, aquele profissional construiu todo esse processo, especificou material, né? Existe esse trabalho por trás, você está valorizando o patrimônio dele, você está trazendo mais valor àquilo. Traz felicidade para todos. Aquilo que a gente fala, mas vai ser o mais barato, cara, isso vai cair assim por terra. Por quê? Porque está dando mais valor e eles vão querer isso. Lógico. Isso. Pessoal, cada vez uma sociedade é mais exigente. Não, e a gente está falando. Ser, porque tem que ser, o patrimônio dele. É verdade. E olha só, no que isso vai refletir? Né? Olha o impacto que isso vai refletir. Você vai ser muito mais bem reconhecido, porque você sabe construir processo. Opa! Né? Você está agindo como compliance, né? E como administrador realmente, né? Como um CEO, fazendo tudo corretamente. Você está educando a contratar corretamente. Então, as empresas, quando você construir um processo desse, as empresas não vão ali ofertar qualquer coisa, não vão chegar para você e falar assim, olha, é dessa, daquela forma. Você vai falar, não, aqui ó, eu quero dessa forma. Tem um especialista que veio aqui e falou, é dessa forma que eu quero. Você está muito bem calçado, você está protegido, tá... Mas olha só, isso é até assim, que a gente chama de educação culturalmente, né? Sim. De conscientização. Claro. As pessoas não sabem que existem especialistas que a gente pode usar deles, usar e abusar deles. Ele está aí para ajudar a gente. Está aí para ajudar eles, são ferramentas, são profissionais, são experiências. Experiências, cara, tem muita gente boa no mercado. Olha o volume de serviço, né? Que a gente vai começar a fazer essa roda girar. Tem que dizer para o pessoal que eles não estão sozinhos.
E que você pode usar desses caras, né? Para você garantir um melhor serviço. Além de valorizar todo esse condomínio, você vai estar fazendo uma ótima gestão ali, você está se amparando muito bem, né? Se vier ali contra você, por exemplo, olha, estou desconfiando, insatisfação, isso acontece, mas isso pode acontecer porque... já que tem uma já desagrada, né? Infelizmente você não consegue agradar todo mundo. Não. Mas se tiver dessa forma, você consegue justificar, não, estou contratando isso, por conta disso, disso. Por que eu estou contratando um profissional antes de contratar obras? Porque esse profissional está me qualificando a minha contratação. E está trazendo benefício para aquele que está querendo uma justificativa. E aí eu vou, olha só, vou mais além, olha só. Quando você constrói esse processo, tudo isso é um documento. Olha aqui. Olha onde eu vou chegar, tudo isso é um documento. Tá. E isso a gente não está inventando, tá, gente? Não. Todo esse processo de contratação correto, né, de você construir esse processo, não é invenção nossa aqui do que a gente está falando. Isso está na NBR. Se você pegar a 5674, que fala ali até de manutenção, de como se contratar e tal, ela vai falar exatamente isso. Você precisa de projeto, precisa de um profissional responsável, você precisa de seguir certas regras, né? Até pegar, por exemplo, o projeto original do prédio, e aí você vai fazer uma nova contratação. Como é que foi aquela especificação? Você tem que pegar os produtos que foram especificados lá. Eu compreendo. E aí você vai fazer um reparo, por exemplo, ou uma pintura de fachada, qual o produto que foi usado lá? Qual o procedimento que foi usado lá? Vamos usar o procedimento agora, né? Com os novos materiais e tal. E é isso que eu ia falar. Quando você faz esse processo, isso é documento. Tá aqui. Aí você junta todo esse documento, olha aonde que eu vou chegar lá. Quando você tiver uma inspeção predial, por exemplo... Vai estar todo dia. Tá tudo ali na inspeção predial, essa documentação feita, e aí o inspetor predial vai falar, olha, quando ele contratou, ele fez isso, está aqui. Certo. Consequentemente, isso você agregou mais valor ali. Você agregando valor, vou mais além ainda. Olha só, você está valorizando o patrimônio, já falou isso. E olha só, quando você pegar, por exemplo, um profissional que faz a avaliação mobiliária, né, a avaliação imobiliária, Sim. Isso agrega um valor gigantesco. Por quê? Porque existiu o profissional, existiu o processo de contratação, existiu todo esse conteúdo e tal. Como se fosse um selo de qualidade, né? É um selo de qualidade. É justamente um selo que você pegou firme, é um selo de qualidade. Exatamente. Da educação. E olha só, você fazendo isso, cada vez mais, presta atenção, cada vez mais, quando você vai vender um apartamento, né, a gente está falando de condomínio, quando você vai vender essa unidade, os profissionais que fazem essa captação, eles vão começar a exigir muito isso. Por quê? Olha só, se você tem um condomínio que vai passar por muitas obras, ou que já passou por muitas obras, o cara que vai entrar lá, ele não quer saber de rateio. Pô, ele acabou de comprar o apartamento dele, ele quer falar assim, benefício. Aí ele vai perguntar quanto que é a cota condominial. A cota condominial é R$500. Ah, mas tem um rateio de mais R$700 que é para fazer obras. Ixi, aí cara, isso aí desvaloriza demais. Então, eles vão querer cada vez mais ver como é que está tudo isso. Olha, vocês têm obra programada? Tá. Quanto vai gerar essa obra? Quanto que tá? Ó, vocês têm a inspeção predial, cronograma. Vocês têm cronograma, como é que está tudo isso? Tal. Isso é muito importante. A gente vai elevar a administração do condomínio a um patamar totalmente diferente. Se você encarar isso como construção de processo, é totalmente diferente. Isso traz uma gestão positiva. Nossa, nem fala. Nosso tema principal aqui é gestão positiva, né? Como ter uma gestão positiva. Cara, isso vai alavancar você, né? É uma gestão positiva. E você tem aí benefícios, ferramentas, tecnologia. E aí... olha lá, tecnologia. Não tem como mais você administrar um condomínio sem tecnologia. Sem usar a tecnologia. Não tem como mais. Um administrador, você já viu uma administração de empresa que não usa tecnologia, usa plataformas, ferramentas? Não, cara, o cara vai usar o melhor. Como é que ele vai só ajuda.
só ajuda, isso só ajuda. E tem que se interagir nisso, não tem jeito. Mesmo que você não é muito ali afim do computador, expert no computador, você tem que ter ali o seu time, né, que vai conseguir te ajudar e se auxiliar nisso aí. E concorda, né, com o processo. Como você comprova, por exemplo, contratações? Como que você organiza isso dentro de uma ferramenta, por exemplo? Essa ferramenta, ela precisa ser disponível não só a você, mas a quem interessa. E quem interessa? Os condôminos, né? Os moradores. Os moradores, precisam ver tudo que você está fazendo. Isso. Se você deixa isso muito transparente, você fala assim, olha, Ufa. eu uso ferramenta X e essa ferramenta você pode... essa ferramenta você vai acompanhar todas as minhas contratações, né? Tudo que eu estou contratando está lá. Claro, a decisão é do gestor, tudo, mas você tudo que eu preciso contratar está lá, tudo que eu estou fazendo durante o mês está lá, né? Tudo que eu estou fazendo, que futuramente eu vou fazer está lá, né? Se você tem isso muito disponível, isso traz mais segurança e transparência para aqueles que estão te contratando, né? Para essa gestão sua, né? Para essa gestão mais imponente, assim, uma gestão mais sem panos quentes, né? Ali uma gestão que não tem algo que... Não tem que ter medo. Não tem o que ter medo, não tem duvidar. Pode vir que nós estamos aí calçados, estamos atualizados, estamos bem preparados, né? Em todos os sentidos. E aí, é isso que a gente tem que passar para eles. Que a gente estamos aqui para ajudar. E foi nessa dor mesmo, né? Essa dor em que eu vi nessas assembleias que eu participei, né? Sim. De o síndico ali não conseguir fazer isso, sabe? O síndico não conseguia justificar, porque não existia processo, né? Ele não sabia desses processos que eram super importantes. Sim. E aquilo que a gente fala muito aqui na plataforma Matriz, né? Se a gente não educar como construir um processo, a ferramenta em si não vai valer para nada. Sim, é verdade. Por quê? Porque chegar no final está distorcido todas as coisas. Então, as informações, verdade. Não sabe nem como elaborar. Se você não souber como elaborar isso, não vai adiantar. Né? Então, por isso que eles batem na tecla. A gente bate muito, fala assim, olha, construção de conteúdo. A gente se apropriou desse tema de construção de conteúdo, mas é justificação de contratação, né? Como é que você vai... O que você quer contratar? Eu quero contratar determinado serviço. Tá, quem é o especialista desse serviço? Existe um especialista. Todo serviço é especialista, independente de qual. É aquilo que a gente fala aqui na plataforma Matriz. Esse especialista vai te dar esse apoio, né? E ele vai ser responsável por essa etapa aí sua, né? Por essa construção desse processo. O que a gente está fazendo, esse trabalho que a gente está fazendo, né? A plataforma Matriz está fazendo, é conscientizar. Isso é a maior importância da plataforma. Não tem outra maneira. Não existe outro método, né? Não existe. Porque assim, como é que você vai falar de compliance se você começou errado? Né? Se você não construiu um processo do início. Né? Então, assim, é meio furado você começar a falar de compliance se você não educou a construir o processo. Sim. Né? Não faz sentido isso. Então, a plataforma Matriz é uma ferramenta, sim, né? que ajuda você nessa fatia de compliance, né? Que é você conseguir fazer todos participarem de uma... A gente faz uma licitação, né? A gente faz concorrência, licitação. Você participa, todos os que estão envolvidos ali, as empresas que vão ofertar os valores participarem por igual. Exatamente. Né? Sem ter direcionamento, né? Sem direcionar para alguém, todos vão participar. Não favorecer ninguém. Sem favorecer ninguém. E isso é nada mais do que compliance. Mas não é só isso, né? Não é só você botar lá um negócio para orçar, para construir ali a cotação. Não é só isso. Por isso que a gente está colocando. Por isso que o mais importante é conscientizar, é construir o conteúdo para você orçar e que todos orcem corretamente o mesmo serviço. Todos têm essa igualdade. Então é nesse sentido que a plataforma Matriz veio, né, conscientizar e levar o condomínio a processos. Né? Nós somos construtores de processos. É isso, nós somos construtores de processo. É isso. Né?
isso que a gente está trazendo esse novo, né, Inovação. esse novo para o condomínio, né? Exatamente. E olha só, esse novo não é novo, é apenas a gente trazer a NBR à vista de todos. É verdade. Você quer fazer certo? É assim. Segue a NBR, não fica inventando firula, né? Não fica inventando, vou fazer isso aqui. Não, a NBR está aí, a gente mal aplica ela. Exatamente. Né? Então vamos começar a aplicar ela e ver o teor dela ali, o que ela nos ensina. Não é fácil, mas também a gente tem aí... É aquilo, ó, é isso aqui, ó. Fazer direito, fazer correto, dá trabalho, velho. Dá trabalho. Dá trabalho. Obviamente. Dá trabalho. Por quê? Aquilo que você fazia de imediato, você vai ter que parar um pouquinho e falar, peraí. Mas isso quando vira já não... Você tem que construir um processo de você, olha, eu preciso fazer isso aqui. Isso. O que eu preciso fazer antes de fazer isso? Olha, eu preciso isso, e construir. Ó, você quer chegar onde? Eu quero sair do ponto A e quero chegar no ponto E. Como é que você vai chegar nesse ponto E? Tem o B, o C e o D. Você vai ter que passar Exatamente. pontos. Se você não passar, e a plataforma Matriz faz justamente isso. Se você quer chegar lá no ponto E, sair do ponto A e chegar no ponto E, você vai ter que passar pelos equivalentes ali, né? Pelos meios deles. Senão você não vai chegar. Né? Você vai chegar, ou se você chegar, você vai chegar muito distorcido, né? E aí não vai ter uma boa... não vai ter... Você não uma boa, como se fala, uma boa gestão. Você não vai ter vai se maquiando todo momento. Você vai você não tem tempo, você não consegue fazer um trabalho profissional, então você não vamos vai separar, né? Você vai conseguir ser profissional adultos, né? É hora isso. E o mercado vai pedir isso. Separar as crianças dos adultos. O mercado vai pedir isso. Exatamente. Os condomínios são gigantescos, né? A receita de condomínio, tem receita de condomínio que é muito maior do que empresas aí. Né? Então assim, não tem como mais ser amador. Não pode. Não tem como ser amador. Não pode. A plataforma Matriz faz isso, né? Então, uma outra coisa muito importante da plataforma Matriz, você não está dentro de um contexto de um monte de condomínios, né? É exclusivo no seu, né? Você abriu ali, você está dentro da plataforma Matriz, tá tudo ali o que é do seu condomínio, né? Quando você olhar a tela, o dashboard ali do seu condomínio, é seu condomínio, não tem outro condomínio misturado, todas as atividades que você abriu, todos os eventos são do seu condomínio. Então, aquilo que a gente tinha de grandioso, né, que a gente via por fora, que só grandes empresas tinham, faziam, né, porque isso onerava muito para elas, a gente canalizou e falou assim, não, vamos construir algo que vai modificar, né? Algo que vai agregar, que vai ajudar os síndicos a desempenharem o melhor papel. Sim. A gente deixa muito claro. A gente deixa muito claro, nós não somos empresas de síndicos profissionais, nós não somos administradores. Nós não concorremos com vocês. Não concorremos. Nós não concorremos com o administrador, não tem nada a ver com a parte contábil. Nós trazemos. A gente atinge a parte contábil, mas a gente não vai ser ali. Mas gera resultado positivo. A gente não vai ser um administrador, não é isso, esquece, nós não queremos isso. Não queremos. Nós somos construtores de processos. E o processo vai uma hora te pegar ali, né? O processo vai requerer de você processos. E é isso que a gente dá. E foi justamente uma dor que eu senti, que vi nos síndicos. Eu falei, cara, os caras estão apanhando, né? Vamos falar nesse sentido, os caras estão apanhando porque justamente não construíram essa cultura, né? Foi um erro deles. Foi erro porque não construiu o processo, Mas você lembra daquela pesquisa que eu falei no início? Porque veio de um síndico orgânico, que tinha pouco tempo, isso, aquilo, outro. Então, assim, para ele assim, olha, eu moro aqui, então tá tudo muito bom, assim, né? A contratação é muito simples, mas, cara, isso está se modificando. Isso está modificando, a gente precisa evoluir isso, né? Isso. E aí a plataforma Matriz está para ajudar nesse processo, né? Em processos de compliance, né, em processos de contratação, vamos colocar né, que é o que mais pega, onde dá mais volume de valor, né, exatamente, de condomínio, onde gera mais desconfiança, né, então a gente está ali para te ajudar. Pegamos esses pontos e elaboramos essa ferramenta. Essa ferramenta é para isso, né, justificar essas contratações
contratar muito bem, você ter essa base. Existe outra forma, né, de a gente te ajudar. E a gente está para te ajudar. Então, assim, a plataforma Matriz, em qualquer contratação, ela vai te ajudar. Vai, qualquer uma. Não... Se você fala assim, eu não sei como contrata isso, o que eu faço antes disso? Opa, peraí, vamos sentar. Onde você quer chegar? Eu quero chegar ali. Então, olha só, fazer isso e isso você precisa passar nesse ponto, formar esse conjunto sólido para depois você ir contratar. Abrir concorrência. É isso, é essa construção de pensamento antes até de colocar a ferramenta para uso. É isso. É isso que nós viemos aqui. É isso, né? Esse conteúdo. Uma das coisas ruins assim, que a gente vê, que o pessoal não consegue se organizar muito, são e-mails, né? Tipo assim, vai fazer abrir uma concorrência ou se contratar um produto, são e-mails espalhados para tudo quanto é empresa. Não, aqui você está centralizado. Você está ali, você vai ver só ali o tema tal, aqui acabou. Acabou, você tem aquele evento, que é uma contratação de um serviço, foi para tal empresas ali determinadas que você escolheu ou que abriu concorrência ali, e está ali, voltou a contratação, né, que ela virou pedido, tudo referenciado, tudo gerou um valor, tudo gerou ali um código, e esse código te acompanha desde o início até lá no final. Perfeito. E aí você vai justificando, né? Você vai montando essa justificativa, né, de passo a passo. É isso, olhar um todo, né? É você conseguir cronometrar não, é você voltar ali, é você conseguir ajustar esses pontos, né, que eram fora de curva, né? Sim. Putz, perdi o e-mail, né? Não consigo justificar isso aqui, putz, o e-mail veio errado. Então, traz transtorno, traz impaciência, traz dor de cabeça. Putz, você tem que organizar tudo isso. Então, temos que... e fora que ela tem uma outra área também, que é agendamento, né? Você agenda, imagina assim, você precisa... Não, é agendamento. Então você precisa, por exemplo, daqui a um tempo renovar o seu AVCB, o seu seguro do prédio. Isso aí é perfeito. E aí você vai lá, entra na ferramenta, né, abre esse evento e fala assim, olha, ele vai ser renovado daqui a um ano. Mas você deixa agendado já essa renovação para você não esquecer, né? E aí você programa, daqui tanto tempo eu preciso antes construir um conteúdo para contratar aquele serviço. Mas ele está agendado lá e você não vai perder o prazo dele. É aquela coisa, quanto mais correndo você faz contratações, mais caro você paga. Com certeza. Então, é você ir se programando. E fora que ela fica, é uma plataforma que fica na nuvem, né? Essa tecnologia fica lá no servidor e você tem disponibilidade de acesso ali quando você quer, né? Remoto, né? Remoto, você tem... Em qualquer lugar você está ou você pode manter todas as programações lá, né? Tudo que você já fez, você fala assim, puta, eu preciso contratar de novo. Você vai lá buscar nos seus orçamentos que está lá, né? Naqueles eventos que você abriu em primeiro. Não tem limite de evento. Não tem aquilo, olha quanto que você gera ali de valor, eu vou te cobrar pelo valor gerado, por orçamento. Não, é sem limite. Você faz o que você quer na plataforma, né? Você faz a movimentação que você quer. A gente não está olhando isso, né? A gente está olhando o seu processo só, né? É uma coisa muito simplória, né? A gente trouxe mesmo essas grandes organizações, formatou ela ali para o condomínio e começou a aplicar, porque o condomínio precisa disso mesmo, né? Uma necessidade de condomínio. Foi uma ineficiência, foi uma necessidade. Dentro de uma ineficiência, né? Daquilo que era ruim. A gente precisa... De que os síndicos estavam realmente... Por isso nós se adequamos aí ao mercado para poder estar auxiliando todo mundo. Auxiliando o pessoal da administração de condomínios. Exatamente. A gestão só qualificado. É isso, plataforma Matriz. Então assim, a gente tem um e-book aí sobre... Gratuito sobre... aquilo que a gente fala, gratuito por quê? Porque a gente precisa educar as pessoas... Vai estar na descrição aí, né? Vai estar na descrição, tem um link aí. A gente vai educar as pessoas a cultura de construir conteúdo para a contratação. Então lá, o e-book lá, processo correto, contratação correta, está aí disponível para vocês. São 2 e-books, né? Um deles é um pouco mais denso, um e-book
com muita escrita, né? Muito História. conteúdo, conta toda a história, você vai se inteirar, né, dessa importância, né, de como a gente chegou na plataforma matriz. Um é esquemático, o outro. E o outro é um esquemático com algo mais ali simplório, né, mais visual, porém, eu aconselho você ler os dois para você... Tem que ler o primeiro para para você entender mais segundo. Mas dá para entender também, tá? Tá. Dá para entender, mas o legal é você entender ali na raiz mesmo. Cada né? vez mais você vai querer saber mais. E eles estão aqui para isso, entendeu? No começo, é sempre aquela coisa, dói, né? No começo dói, porque muda o pensamento e a gente tem que se adaptar e fazer tudo rodar, né? Exatamente. Aí você vai ter que apanhar um pouquinho ali, mas depois você, cara, esse serviço é isso, já sei o que eu tenho que fazer. Aí você já faz processo. Só vai agilizar tudo. Porque se eu construir esse processo lá quando eu preciso justificar ele, não vai ter erro. Então eu construí o processo correto. É isso. É isso aí mesmo. Então, porque basicamente é isso que a gente queria passar, uma nova conscientização. A gente quer colocar para todo mundo, principalmente para os síndicos, que a profissão dele pode ser cada vez mais positiva, mais valorizada, né? E as ferramentas estão aí para ajudar vocês. E, consequentemente, nós, né? É isso aí. Então, fica aí um abraço a todos. Isso aí. Processo correto, contratação correta. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.